Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rizomed Conecta, um espaço onde nós contamos histórias de empresas, histórias de pessoas, histórias que conectam e transformam. Eu sou Alexandre Martinelli e hoje o meu convidado, ele nasceu em São Paulo, ele tem 69 anos, segundo ele, melhor, quase que 70. Formado em administração, sócio-diretor da São Rafael Câmeras Frias. Ele é casado com a Vanilda Bócia e pai da Juliana e do Arthur. Seja muito bem-vindo ao Rizomed Conecta, Augusto Bócia. Muito bem-vindo. Muito bom. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. É um prazer te encontrar. Como a gente sempre se encontra, né? Quase que periodicamente, a cada 6 meses ou em alguma dor de dente. É né? isso aí. Certo? Então, nos vemos já ao longo de muitos anos, né? É isso aí. Então, temos muitas coisas aí para compartilhar nessa história. É isso aí. Mas conta pra gente, né, da sua carreira, da sua história. A São Rafael é uma empresa centenária. Vocês são a terceira geração, não é isso? Exatamente. Mas eu não sei um pouco da sua história antes. Sempre foi São Rafael ou você teve uma história prévia? Não, a minha história, ela sempre foi São Rafael. Desde pequeno, né, nós já brincávamos na empresa, né? Na época, a empresa ela já tinha, né, muitos anos de vida, né? Porque a gente conta como história de início da empresa quando o nosso avô chega ao Brasil em 1907 e ele já começa a trabalhar. Ele começou, né? Na origem, era um empreendedor, né? Mas você nunca trabalhou CLT, teve alguma... Sempre Não, foi... eu fui registrado desde os 14 anos de idade. Mas na empresa? Na empresa. Não, digo assim, não teve outra história prévia em outro negócio? Nenhuma outra A história. vida inteira foi A no vida inteira a gente São Rafael. foi direcionado para trabalhar na empresa. Bacana. Então, de uma certa maneira, era uma questão já de você se identificar com o negócio. Tá. Eu me identifiquei desde muito cedo com o assunto, né? Na realidade, tem muitas coisas engraçadas que aconteceram, né? Porque nós íamos desde criança na empresa, mas quando jovens, né? Na nossa década, a gente já tinha uma transformação. Então, quando você pega a história dos nossos pais, eles começavam já a trabalhar efetivamente com 14 anos. É verdade. Nós não, a gente alongou, né? É. Nossa geração, ela já alongou um pouco mais esse período. Terminar a faculdade. Eu comecei já efetivamente, apesar de ir na empresa na adolescência, né? Eu efetivamente comecei com 19 anos na empresa. Mas por um fato interessante, né? Porque eu comecei a namorar com a minha mulher, né? Até hoje, então eu estou há 50 e tantos anos com ela, então se eu tenho 45 anos de casado, mais 5 anos e meio de namoro, são mais de 50 anos nesse relacionamento, e ela trabalhava, ela tinha 16 anos, ela trabalhava, e eu não, eu tinha vergonha. Mas tem um fato que aconteceu, que foi muito interessante, que ela morava muito próximo de casa, e a gente morava na Zona Leste, no Tatuapé, e ela mudou para Santo Amaro. E aí veio um desafio, né? Que são os desafios que a gente tem que encarar, né? E para quem é resiliente, topa desafio, né? E ela mudou para Santo Amaro. E minha mãe falou, quem vai pagar o combustível? Eu falei, eu. E foi daí que as coisas começou a ter que trabalhar. Começaram, né? Comecei a trabalhar. Mas contando a história da empresa e um pouco sobre o meu perfil, né? Então, aquilo que eu te falei, né? Começa em 1907 com meu avô, ele fazendo concerto de carroças em Santos, onde ele chega. Logo, ele já começa a montar a sua oficina em São Paulo. Ele monta uma oficina ao lado da Igreja da Consolação e lá ele começa a fabricar carroças, né? E foi na Rua da Consolação que ele conheceu a minha avó. Então, depois, óbvio, quando você se estabelece, vieram os irmãos, parentes, e eles foram criando uma estrutura de empresa no local. A empresa foi crescendo, mudou depois para a região do Brás,
né, que era uma área mais, vamos dizer assim, já Industrial, quase mais industrial. Depois, né, eu falo assim, é uma empresa sobrevivente, né, porque se você pegar ao longo da história, nós passamos por 2 guerras mundiais, sim, passamos por revolução, eles passaram por muitos problemas, né, como sendo italianos, né, sim, por causa das questões relacionadas aos italianos com relação à postura da guerra, tiveram, óbvio, suas discriminações, né, é houve verdade. esse Ou tipo de aconteceu problema, isso. É. mas eles foram sobreviventes. Em 32, eles acabam perdendo a empresa toda por vários motivos, né, e praticamente começam depois, só ele e minha avó e os filhos, mas eram pequenos, já no Tatuapé, né. E aí, começa outro marco da história, porque, E ah, retomou com as carroças ainda? tomou com as carroças, mas a empresa era registrada no nome da minha avó, Natália Giacometti. Então a São Rafael é sucessora de Natália Giacometti. Olha, A gente tem pouca documentação, a gente tem fotos, do período anterior, mas como registro de documento tem lá a abertura da empresa em 1933, né, já no nome dela como Natália Giacometti. E aí os filhos deram sequência, tá certo, a esse desenvolvimento. Sempre foi uma empresa que trabalhou para atender a necessidade do cliente, então, primeiro com implementos rodoviários, né, primeiro de tração animal, né, depois começam a chegar os primeiros caminhões, já se começam a fazer as carrocerias de madeira, depois nós fomos nos especializando, porque meu avô fazia já carroça, tipo furgão, né, tá. isotérmica, com palha de arroz, aí com os Já tinha uma visão desde aquela época dessa questão térmica, né? já tinha pela necessidade do transporte, você tinha a evolução da necessidade do transporte do alimento, né, Aham. certo, já você transportar perecíveis. É, e não Aí se devia ter muita instala refrigeração na época, né? não tinha, você Não tinha uma tinha? fábrica de gelo, então como é que você fazia? Você colocava pedras de gelo, né, nas carroças e elas conservavam os alimentos frescos, né. Legal. A refrigeração, no Brasil, ela começou, em desenvolvimento, a década de 40, a década de 50, né, nos anos 60 que você começa a ter os primeiros, furgões com sistemas de refrigeração, e nós fomos evoluindo nessa Pô, área. quase 30 anos depois do início, né, da história. Não, na realidade, se você pegar, são quase que 50, 40 anos depois, né, 40 porque anos você pega depois. toda a evolução de 1907 até você ter toda a revolução industrial que começa, né, 1920, com mais força, né, a parte do desenvolvimento de veículos, e a gente foi acompanhando essa trajetória de desenvolvimento e de tecnologia. Então, foram gerações que tiveram muitos desafios dentro do processo. Depois a gente começou, na década de 60, já a entrar numa especialização. A refrigeração na São Rafael começa, tá, na produção de equipamentos de refrigeração para os furgões frigoríficos. A parte de Ah, câmaras frias é o nosso produto mais novo. Nós começamos a fazer as câmaras frias em 1974. Né. Então, ele era o produto mais recente do nosso negócio, porque quem usava o nosso furgão queria, né, uma câmara estacionária com a mesma característica, só que você não conseguia entrar nos locais com um furgão montado. Então o primeiro conceito, né, que a gente já teve foi de uma câmara frigorífica modular. A primeira já foi montada entendi. em módulos, né, então você chegava no local e fazia a montagem, né, e na época nós, de uma certa maneira, concorríamos com as câmaras tradicionais, que eram câmaras construídas de alvenaria, né, Entendi. Então, o que construção existia na época eram câmaras de de alvenaria. alvenaria. E vocês que começaram a desenvolver isso Isso, aqui nesse nos sistema anos modular. isso foi nos anos 70, começavam a chegar algumas tecnologias novas, né, e nós já partimos para esse processo. Vocês são pioneiros nisso aqui no Brasil, então. Não, já tinha um outro fabricante que já começava a fazer o mesmo conceito de painéis, Tá. né, mas com uma outra característica. Então nós fomos acompanhando, né, o desenvolvimento também, porque você
cresce observando o mercado, Claro. observando sua concorrência, observando o que se faz lá fora, né? Nós sempre olhamos muito, muito de perto o desenvolvimento do mercado europeu, do mercado americano, que sempre foram líderes em termos de desenvolvimento. Sempre tiveram à frente na tecnologia, né? Exatamente. Isso facilita muito o nosso desenvolvimento. Ou até hoje isso acontece. Mas a gente tem os nossos desafios internos, né, entre custos de produção, desenvolvimento aqui internos ou trazer de fora, né? Então você fica às vezes no... Na realidade, tem muitas coisas, né? A refrigeração, ela é pequena no mundo inteiro, né? Então ela está muito concentrada em algumas empresas. Então toda essa tecnologia de produção de compressores, ela é concentrada em poucas empresas. É um mercado grande, porém ele tem uma subdivisão, né? Você tem grandes empresas hoje, né? Que você fazendo uma subdivisão entre refrigeração doméstica, refrigeração comercial e refrigeração industrial. Uhum. Então, quando você pega a refrigeração doméstica, você vai ter grandes empresas produzindo Geladeira, freezer, exatamente uma ar-condicionado. quantidade enorme de unidades de compressores. O Uhum. Brasil, nos anos 80, ele era líder mundial na fabricação de Compressores. compressores para a linha doméstica. Tá. Nós batimos recordes de produção diária. Depois a gente foi perdendo essa capacidade, tudo relacionado à política industrial que se Sim. aplicou no mercado brasileiro, né? A sede de necessidade de você, na realidade, sustentar projetos não de Estado, né? Porque aqui a gente não tem projeto de Estado, nós temos projetos de governo. Né? Então você... essa semana eu tive num evento em que a pergunta era, né, o que o Brasil quer ser quando crescer? Ninguém sabe responder. Ninguém Por sabe. quê? Porque você não tem um projeto de Estado, você tem um projeto só de governo. Sem dúvida. E isso acabou, né, reduzindo toda a capacidade da indústria. A gente está com uma legislação muito ultrapassada, que ninguém gosta de mexer. Nós estamos perdendo competitividade a cada dia. Os nossos encargos são muito elevados em todos os aspectos, com uma legislação complexa, com uma tributação complexa, com custos muito elevados e, infelizmente, nós estamos perdendo a cada dia muitas empresas. É verdade. Muitas empresas estão deixando o nosso mercado. Você tem uma visão bem ampla disso, porque você participa lá na Fiesp, né? Eu participo de algumas entidades há muitos anos. Desde jovem, eu já, quando eu entrei na empresa, já com 19, 20 anos, já comecei a participar de sindicato e já entrava na parte patronal, né? Já entrava nas portas da Fiesp, mas sempre fui bastante operacional, né? Entendi. Mas nessa complexidade da Câmara Fria, que é o carro-chefe hoje da São Rafael, né? É isso, né? É o carro-chefe da São Rafael, porque nós tivemos algumas intervenções muito pesadas no nosso negócio, né? A gente tinha nós compramos a área onde estamos hoje, né, em 1986. Tá. E foi o ano que veio o plano econômico, tá, que estabilizou preços e que congelou preços de mercadoria. Então você vendia o que você não tinha, porque você, quando congela preço, você acaba restringindo. As empresas naturalmente não querem operar no prejuízo e elas seguram a sua oferta de produtos. Essa história toda, né? Não é tão comum a gente estar com uma pessoa que empreende há tanto tempo, né? Como vocês da São Rafael. E tem uma história tão longeva assim. É raridade. Mas até para quem é novo, empreendedor novo, aí de 4, 5 anos e reclama da situação atual, não sabe que o empreendedor... Que nós já passamos. Já passou na vida. Nós passamos vários eventos, né? Nós fabricávamos já os furgões e as câmaras frigoríficas. Nesse período a gente usava placas de fibra de vidro. Só que nós
tínhamos que produzir essas placas. E você produzir as placas de fibra de vidro, você tinha um problema de poluição ambiental grave, porque a reação química da resina poliéster com o estireno, né, ela gera uma reação química que produz um gás e é muito forte o cheiro que fica no ambiente, né? Acredito. Então, imagina, a gente estava no Tatuapé, que era um bairro industrial, mas que vinha, na realidade, se transformando num bairro residencial, cercado de residências e de prédios. Eu lembro E que aí nós tivemos problemas sérios ambientais. Mas falando de 86, que foi o plano econômico, já sabendo de todo esse processo que nós precisávamos mudar de local, nós compramos uma área em Arujá, na frente da rodovia Da Presidente Dutra, né? Dutra, né? E era o objetivo de construir uma nova fábrica. Mas não conseguimos, porque logo veio um plano econômico que desestruturou todo mundo, né? Não tinha previsibilidade financeira nenhuma, né, Augusto? Não, o prazo de entrega do produto chegou a 250 dias, não é porque você tinha muita coisa para fazer, é que você não tinha matéria-prima para produzir. E aí veio o plano 2 que tributou drasticamente um produto que tinha 5% de IPI, passou para 30% de IPI. Nossa. E isso perdurou até final de 87, né? Então a gente conta as histórias, mas se você olhar para o passado, a gente passou por desafios com esses... os desmandos dos nossos governos foram muito grandes, ao longo de todos esses anos, né? E aí quando foi em 89 que a gente começa a melhorar o nosso desempenho, a gente sofre uma intervenção da CETESB, né? Isso no Tatuapé ainda? No Tatuapé. Nos dando um prazo de 3 meses para mudar a empresa ou nos fechavam. E a gente não tinha lugar para ir, então a alternativa foi desativar a linha de furgões, né, que nós tínhamos quase 250 funcionários, né, porque a gente tinha um anexo de uma outra fábrica que tinha sido também desapropriado o terreno, então a gente já tinha tido uma outra intervenção de desapropriação muito grave, né, certo? Que tirou esse desenvolvimento no final dos anos 70. Entendi. Bom, se a gente for contar toda essa história, ela é difícil, ela é longa, né? Eu costumo dizer assim, são mais de 100 anos, né? A gente está completando 117, 118 anos de história, e em 2, 3 semanas eu consigo contar tudo isso rápido, né? Então, mas não é um negócio muito simples, é desafiador, né? É desafiador. Você ter um negócio no nosso país. Você precisa ter muita resiliência, muita capacidade de se reinventar. Sem dúvida. Que é o que a gente faz até hoje, né? Então, nós tivemos aí a oportunidade também de trabalhar com clientes muito importantes e que trazem sempre inovação e tecnologia, que tracionam, né, a sua obrigação de se manter atualizado e de trazer inovação. Então, o que você tem que aproveitar é essa oportunidade. Quando o cliente te traz a oportunidade, não adianta nada você olhar para isso se você também não complementar com as suas capacidades de também se reinventar e também oferecer para esse cliente que está sinalizando essa necessidade, sem dúvida, o quanto você pode fazer. Acho que todo negócio que se perpetua ao longo do tempo, ele tem que ter isso como uma questão prioritária, né? Saber olhar para frente, a liderança está sempre atenta às movimentações dos tempos e do mercado e ir adaptando o modelo do negócio à realidade atual, porque senão não tem como avançar por tanto tempo, né? É impossível. Eu acho uma das características que, agora trazendo um pouco, né, para a nossa parceria, o tempo que nós estamos juntos já há muitos anos, ainda a Rizomed, que é a antiga ARM Planos Odontológicos, já está com 30 anos, indo para 31 anos agora em 2026, né? E você, lá atrás, na época, porque até para contextualizar um pouco, né, o pessoal entender a nossa história, o antigo nome, o ARM Planos Odontológicos, era o nome dos 3 sócios da época, o Alexandre, que sou eu, o Renato, que se desligou depois de um certo tempo, e o Marcelo, que veio comigo até pouco tempo atrás. E
nós nos conhecemos, eu e o Augusto, através do irmão do Augusto, que é meu xará, Alexandre, que era muito amigo do Marcelo. E nós já estávamos com a ideia de criar o negócio, né? Nós nos formamos em odontologia e tínhamos a ideia de empreender e criar um benefício corporativo, um plano odontológico com benefício para as empresas. E bem no início ali, a gente tentando criar algum modelo do negócio, como que seria, como que ia conseguir atender os clientes e tentando também desenvolver a área comercial, fomos lá para a área do Tatuapé, onde estávamos próximos da São Rafael. E a amizade do Alexandre, irmão do Augusto, com o Marcelo, que fizeram colégio juntos, né, foi o pontapé inicial ali para ser o primeiro cliente. Só que nós éramos muito jovens ainda e formados em odontologia da saúde, você não conhece nada de gestão, nada de administração, e um modelo de assistência na área da saúde tem uma certa complexidade na sua gestão, né? E o Augusto, que já era um cara visionário na época, na área de gestão de pessoas, enxergou ali o quanto que, né, as empresas precisam das pessoas e o engajamento das pessoas para o desenvolvimento do negócio, viu ali na nossa intencionalidade essa oportunidade de agregar valor ali para São Rafael, tendo um benefício de odontologia tão importante para as pessoas, que era raro na época, né? Não tinha muita oportunidade disso. Só que ele percebeu que a gente não estava sabendo muito bem como desenvolver ali o negócio para que a gente pudesse tê-los como cliente. E ele vinha, né, existia uma proximidade física muito grande entre as duas empresas, ele vinha ali no final, era fim de tarde, né, o Augusto estava com seus 35 anos na época. Consultoria. Ele fazia uma consultoria de como nós tínhamos que nos organizar para que ele pudesse ser nosso cliente. Então foi quase como pai do negócio naquela época, né, Augusto? Tem a nossa empresa tem umas coisas interessantes, né? Porque, para você ter uma ideia, né, nós implantamos final da década de 70, né, coisas que quase nenhuma empresa tinham, né? Uma delas foi plano de assistência médica, né? O meu tio tinha um foco, né, com relação à assistência médica, que era reduzir, né, o número de atestados que os colaboradores traziam, né? E quando você partia para um plano de saúde, a pessoa tinha que primeiro ir num consultório, fazer uma análise, fazer uma consulta. E é engraçado, porque assim, o foco era mas o objetivo social ele era outro, né? Eu olhava muito mais para o objetivo social do que para o objetivo, vamos dizer, de fazer Da gestão. sobre a quantidade de atestados, né? Essa é uma preocupação que muitos têm até hoje. Né? Hoje muito. Até hoje. Mas a nossa preocupação é mais social, da mesma maneira que pouco tempo depois, às vezes eu participava, entrava no refeitório na hora do almoço e eu não me conformava de ver alguns colaboradores que te traziam a sua marmita, né? Porque a gente tinha os aquecedores, né? E alguns abriam a marmita, tinha arroz. E eventualmente tinha um ovo, né? Então, essas coisas, elas são motivadoras para você quando tem um olhar importante sobre o seu negócio, né? Porque não adianta só o resultado do seu produto, mas a maneira como você realiza esse tipo de negócio, como é o produto final, ele tem que considerar tudo isso. É claro. E aí nós implantamos também uma refeição coletiva. Na época era transportada porque nós não tínhamos espaço para produzir no local. Então, esses são aspectos sociais importantes que você tem que ter como foco nas empresas, né? E até hoje, né, você conhece as instalações hoje. Sim. Nós temos hoje um refeitório com uma boa gestão, com uma boa administração. Tentamos ter uma alimentação equilibrada, né? Que a gente sempre fez acompanhamento para que você tenha as pessoas saudáveis, né? E parte desse programa, óbvio que incluiu também como complemento o tratamento odontológico, porque é um país de desdentados. Sem dúvida. Certo. E infelizmente, porque adianta ter a comida se ele não consegue comer, né, Augusto? A gente fala dos nossos desafios, mas você pega ao longo dos anos, né? Porque os planos de saúde cresceram e
passaram, né, a oferecer o plano odontológico como Sim, um chaveiro de brinde, né? sim, sem Um dúvida. chaveirinho, né? O que você quer? Isso, Plano odontológico, o chaveirinho de presente para você. exatamente. E você sobreviveu a isso, né? Ainda luta com Sim, relação a esse sim, tipo sim. de... Enfim, é onde nós nos reinventamos, nos Pois transformamos é. hoje em Rizomed, que é outra proposta de valor, né, como alternativa ao plano médico, Uhum, entregando desde a da avaliação, pensando na saúde como um todo, né, olhando primeiramente, fazendo levantamento de dados e diagnóstico das questões psicossociais, que hoje está super em evidência por conta da alteração da NR1, que agora é 26 de maio é o prazo para adequação, e junto um tratamento real, através de conceitos de bem-estar social, bem-estar corporativo, com um programa através daquela empresa bem famosa, que é um parceiro importante, que é o Well Hub, e junto uma telemedicina de muita qualidade, um parceiro de telemedicina que nós trouxemos é de plano de saúde A, onde você, claro, não é um plano de saúde integral, mas você atende 80% das necessidades do dia a dia. Então você tira da fila do SUS, você atende ele, inclusive com outra questão que é do deslocamento, né? Os grandes centros é um outro problema sério, o deslocamento. sim. Então você resolve ali e ainda o plano odontológico junto. Essa foi a grande reinvenção, né, de ARM para a Rizomed. A gente está com expectativas boas sobre esse projeto. Então, assim, nós temos muitos desafios, né? Alguns aí estão para contribuir como ferramentas boas, né? Certo? Ah, que nós temos que olhar na realidade para a nossa capacidade de inovação, né? Isso Sim, faz parte do seu projeto e do nosso projeto. E como você mudar a mentalidade das pessoas com relação a sim. essas Mas necessidades. você, eu lembro, você sempre foi uma pessoa muito atenta a essa questão, né, da gestão das pessoas e o que a empresa pode oferecer além, né? A gente, quando a gente fala do entregar além, que o pessoal usa o termo em inglês, do over delivery, né? Não é só no atendimento ao cliente, não é só na qualidade do produto, mas precisa acontecer primeiro dentro de casa, né? Primeiro com o colaborador, primeiro com a gestão das pessoas, para que depois você consiga chegar lá na ponta, cliente e produtos. E você é uma pessoa muito atenta, antenada a essa questão e implementa de fato isso no negócio, na São Rafael. A gente percebe, vê isso. Eu nunca me esqueço o dia que eu estava lá e você foi me mostrar o refeitório que tinha acabado de ser construído, a tua satisfação. e, e como que você percebe isso no retorno do colaborador, né, do funcionário, na percepção dele, isso no dia a dia? Eu acho que a gente tem que ser bem realista, né? Porque a gente, ao longo dos últimos anos, hoje, coincidentemente, eu estava numa discussão com um colaborador, né? E eu fiz um comentário, né? Eu acho que nos últimos 10 anos nós perdemos, né, do nosso poder de compra, do nosso poder de valor de ganho de salários, né? Sim. Uns 50%. E isso é notório. E se a gente está perdendo isso, Isso em todas as camadas, né? as empresas estão perdendo a sua capacidade de fazer o melhor, né? Porque faltam recursos adequados. Sem dúvida. Então, a gente fala muito que nos faltam profissionais. Na realidade, nos faltam recursos para que a gente tenha bons profissionais, para que a gente consiga pagar essas Concordo. pessoas, né? No mínimo hoje, as pessoas deveriam ganhar, no mínimo hoje, 5, 6 mil reais. Esse deveria ser o O salário, chão, o básico, né? o chão Ponto de básico, início. né? Mas quando você fala em uma pessoa que te custa 5, 6 mil reais de salário líquido, na realidade você dobra esse valor. Eu estou falando de Isso. salário líquido dele, você dobra esse valor, né? Não de salário bruto. Se Sim. ele tem um salário de 7, ele vai ter de líquido 6, mais ou menos, fazendo uma conta. Mas se você tem, considerando o salário líquido, os custos todos hoje envolvidos, você dobra esse valor. E as empresas e as pessoas perderam essa capacidade. Então, assim, todo mundo que você olha ganha 2, 3 mil reais. É. Como é que a gente vai ter pessoas querendo trabalhar por isso?
né? Como que a gente vai realizar esse tipo de coisa? E outro lado é difícil para a empresa pagar mais, né? Por Então, conta do mas custo, então, né? É uma questão, uma equação perversa, esse né? conceito ele deveria ser modificado, né? Para Sem que você dúvida. pudesse pagar mais e voltar a ter a capacidade de oferecer mais recursos. A gente vê aí a maioria das empresas, muitas empresas estão endividadas, muitas empresas estão perdendo competitividade. E se você tinha uma boa representatividade, por que a indústria está perdendo esse espaço? Então, aí tem uma reforma tributária para tentar É. dar um equilíbrio nesse processo, mas esses custos aparentemente não vão diminuir muito. Na Não, realidade, você vai mexer com outros setores, você vai mexer com o setor de serviços, você vai mexer com o setor de comércio, sim, tá? Para que você mantenha sempre o foco da despesa absurda, né? Absurda porque o retorno que o Estado nos dá é muito ruim, muito ruim. né? Mas nós Cobra temos aí muito é, de todos, né? eu O acho que a gente empresário, tem uma agenda muito ruim sim, do Estado. Então, assim, é uma tristeza dizer isso, né? Mas a gente gostaria de estar fazendo mais. Nós já fomos melhores, estamos insistindo em continuar fazendo, mas nós tivemos que baixar um pouco aquilo que nós oferecíamos para continuar oferecendo. sem Então, dúvida. por exemplo, desde que nós começamos um plano de assistência médica, a gente nunca ofereceu só para o colaborador. A gente oferecia para todos os Para os dependentes. dependentes, para a família, né? E ao Uma longo visão bem dos ampla. últimos tempos, a gente teve que mudar, porque nós perdemos a capacidade de fazer isso acontecer. Pois é, Isso é um fato, né? Você vai perdendo, porque você fica com. Hoje o mercado olha muito para a qualidade, para a tecnologia, mas também olha para o tempo de retorno, né? Para o custo desse produto. sem dúvida. E você concorre no mercado com É empresas claro, muito é desregulamentadas, que não isso. oferecem absolutamente nada, que não são supervisionadas, que não têm responsabilidade técnica, não têm responsabilidade social, mas são sobreviventes também, né? Porque É eles estão verdade. fazendo aquilo para arrumar um meio de continuar ganhando alguma coisa para sobreviver. Então, é uma equação complexa É essa. verdade. Como que nós temos que tratar desse assunto? Não, sem dúvida. É bem difícil. É bem difícil. Eu acho que todos os setores da economia estão sofrendo com isso. Porque realmente a carga tributária subiu demais. Como você falou, para alguns setores a reforma tributária pode até ajudar um pouco, mas para outros vai pesar mais. Então, essa equação que o governo sempre arrecada mais e entrega menos, ela está dada. Tá aí. A gente tem que tentar, né, achar essa fórmula de se reinventando e se permanecer no mercado. Porque também as pessoas vão precisar trabalhar e vão precisar de recursos. Mas é difícil porque entre os benefícios sociais do governo e o que as empresas conseguem oferecer, a diferença não tem sido tão grande, né? E aí você desmotiva trabalhar. E é uma equação muito complexa. Mas vamos pensar para frente, né? Vamos pensar aí no Então, futuro. vamos O que a São pensar. Rafael está projetando para frente? Quais são os projetos futuros, os sonhos aí? Onde que... Bom, nós temos Qual que é a aí ideia? projetos, inclusive na área da saúde, né? Certo? Nós temos um projeto que está aí na fase final de desenvolvimento para entrar definitivamente em linha de produção. Estamos correndo atrás de recursos, né? Porque é um produto que traz muita inovação de tecnologia, de processo, né? Que é uma embalagem para transporte de órgãos humanos. Você Então, a me gente contou. entra na área da saúde, a gente chama ele de um projeto social. Um projeto que tem aí algumas mãos participando, porque tem a demandante, que é a Unifesp, a Federal de Medicina do E não Estado de tinha São similar Paulo. no mercado disso Não, hoje ainda, a né? gente transporta a maioria dos órgãos numa embalagem, num cooler de cerveja. É com gelo, que é um Gelo gelo e comum ou é gelo? gelo comum. É gelo comum, né? Eventualmente gelo seco, mas aí você precisa ter proteção para Porque você pode queimar o não órgão. danificar o órgão. É muita sensibilidade. Então, Tá. nós estamos nessa parte final. Estamos aí discutindo, inclusive esses dias,
muitas ações sobre recursos, sobre projetos, sobre nossa capacidade de fazer esse investimento. Esse é um deles, além de buscar muitas melhorias na maneira que nós fazemos hoje as coisas. Então, Mas esse é muito interessante esse projeto, né, Augusto? O objetivo seria ter ali uma capacidade de manutenção da temperatura ideal para o transporte do órgão e por tempo também mais longevo e como é que é? todos os ensaios que nós fizemos, né, junto com a Unifesp, né, porque foram feitos testes com animais certificados, né, isso é extremamente importante, tudo isso segue Aham, um padrão, segue um conceito bastante rigoroso em termos de você não pode fazer isso com teste de humanos, né, mas, foram feitos com animais certificados e você fazia exatamente a simulação entre o transporte, feito no cooler com essa caixa, ela tem um sistema de refrigeração, ela tem tecnologia, ela tem sistema de rastreabilidade, ela faz a gestão da temperatura, ela tem sistema de baterias para você poder manter o circuito em operação. Então, os dados iniciais foram todos muito positivos em termos de qualidade e preservação dos órgãos. Desculpa, você não precisa transportar órgãos, qualquer alimento é, que você venha transportar e que você tenha controle de temperatura, a qualidade, do produto ela é superior, né? superior àqueles produtos que não são transportados ou não são conservados corretamente. Mesma coisa na sua casa, se você não mantém o seu refrigerador, né, na temperatura Sim, adequada ou os alimentos guardados, que tem a necessidade, né, porque tem alimentos que às vezes a refrigeração não é tão saudável, né. é. Mas no geral, 90% de tudo que a gente consome. Depois outra, refrigeração é uma área muito extensa. A gente está falando aqui de alimentos, mas você tem, eu costumo dar exemplos, né? A gente tem hospitais que têm muitas instalações de câmaras. Então você tem a alimentação do paciente. Você tem cozinhas, Sim, cozinhas que vão estar dedicadas a fazer a alimentação do paciente, e aquilo praticamente tem uma dinâmica de produção, porque cada paciente, de repente, é tem lá verdade. uma alimentação que tem que ser prescrita com cuidados. Depois você tem a alimentação dos colaboradores que atuam no hospital. Depois você tem conservação de Ah, derivados de gigantesco. sangue, de farmacêuticos, de químicos. Tem as câmaras mortuárias também. Então É. a refrigeração é muito extensa. Mas esse específico do transporte dos órgãos, eu acho que foi necessário ali, explica melhor como é que foi o desenvolvimento dessa questão específica do controle dessa temperatura ideal, que tem que ter uma Ah, estabilidade, acho que tem que ser é muito crítico isso, né, É ali. muito interessante porque, é assim, todo produto que a gente vai desenvolver, nós precisamos conhecer as temperaturas ideais de conservação. No Isso. passado, a gente tinha uma parceria com a Unicamp, com a Engenharia de Alimentos, em que nós fazíamos ensaios, né? Pô, qual é a temperatura ideal para você conservar uma fruta, a carne, um peixe, né? Então você fazia ensaios para que você pudesse fazer a análise correta, o dimensionamento da refrigeração, controle de umidade, tudo interfere no alimento. Quando a gente foi partir para a conservação dos órgãos, e isso tem sido discutido, então, inclusive, por exemplo, a gente tem participado aí com os especialistas em transplante de pulmão, né, em qual é a temperatura ideal de conservação do transplante do pulmão, que é Acho que diferente da isso, de temperatura outro órgão, isso que eu ia da perguntar. conservação do coração, ou do rim, ou do fígado. Então, cada produto tem a sua característica e as suas E necessidades de. obviamente que no cooler de cerveja é gelo e é igual para todo mundo, né. Mas então, no pulmão, os analistas, e isso vem lá de fora, estão percebendo que você tendo uma temperatura de conservação por volta na faixa de 8 a 10 graus, seria muito mais adequado do que você manter a 4 graus, né. Quando você tem classificações de produtos nos alimentos, nos órgãos, aí eu acho que a gente não vai
não vai ser muito diferente, né, de você ter algumas coisas mais específicas, né, sobre controle de umidade, né, sobre controle geral do produto. Então, não esqueça que nós estamos assim, fizemos a parte de ensaios com órgãos de animais, eles te sugerem uma certa classificação. O que deu para se perceber, ou que os técnicos estimam, é que você, de repente, vai conseguir dobrar o tempo de conservação desses órgãos. Então, hoje, Fantástico, por hein? exemplo, coração, você tem um raio de atuação, né, dos hospitais especializados em transplante, por causa do tempo O tempo de de deslocamento. transporte, de deslocamento. Então, normalmente, Sudeste faz a coleta no Sudeste. Nordeste vai fazer coleta no Nordeste. Não dá para você trazer. Às vezes você consegue localizar um órgão que não vai servir para ninguém no Nordeste, mas você não consegue trazer para o Sudeste, porque ele não vai chegar em Não vai condições chegar em adequadas. condições. Isso são exemplos, né, do que a gente escuta, né? Então a gente aprendeu bastante, né? Daqui a pouco nós estamos especialistas em transplante também. E Mas tem, existe similar disso em outros países no mundo? olha, existem tecnologias parecidas, mas não com essa configuração que a gente fez, de rastreabilidade, existem caixas térmicas rastreáveis nos Estados Unidos, mas são descartáveis, Tá, tá? E assim, a gente precisa correr com esse produto. bacana, muito bacana. Esse é um deles, né? É. Mas tem novas tecnologias chegando aí para a gente desenvolver, de controle de acesso nas câmaras, muito sistema de gestão eletrônico, você fazer através de um aplicativo o monitoramento e a gestão do seu equipamento. Então, tem muitas inovações chegando. Fantástico. Tá? Bom, estamos chegando para o final, mas agora uma pergunta que eu sempre faço, né? Um empreendedor de uma história tão longeva assim, que teve que se reinventar tantas vezes, qual o conselho, uma dica que você daria para quem está começando ou está precisando de um insight para se reinventar e seguir em frente? Qual que é a sua, a sua dica aí Bom, final? eu não contei muito da minha história, mas, por exemplo, eu sempre atuei ajudando muitas empresas, né? Então, eu atuo hoje. Estamos na lista aqui. Você está na lista, né? Estamos Quando na a gente lista. começou há 30 anos atrás, foi dando orientações sobre a gestão da empresa, né? Então, Sim, toda empresa que traz inovação ou uma startup, ela hoje enfrenta um problema, porque uma coisa é você criar um produto, outra coisa é você fazer a gestão do seu negócio, a gestão de comunicação, a gestão de marketing, a gestão de vendas, a gestão administrativa, a gestão fiscal, né? Tudo isso é uma complexidade. Imagina isso na época para dentistas, né? sim. Então não precisamos nem discutir as experiências. Então eu diria assim, né? Eu atuo num departamento na Fiesp, né? Como diretor indicado, né? Que se chama DEMP, é o Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria, tá? E ele tem como objetivo, né, criar informações e dados para que a gente possa exatamente ajudar o mercado da micro, pequenas e médias empresas. Então, o foco hoje muito intenso da Fiesp está voltado exatamente para esse segmento das micro, pequenas e médias empresas. Tem E a como gente está encontrar fazendo apoio ali, né? apoio. Então, você tem hoje Senai, fantástico para que você possa buscar diversos recursos, diversos recursos. Mais voltado para a Sebrae, indústria, para a Augusto. indústria, para a indústria. E para o comércio você tem o Sebrae. O Mas se Sebrae, né? você pegar, né, todo o negócio, ele tem, às vezes, uma coisa é você falar de um aplicativo, óbvio que você não Uhum. está no segmento, mas se você vai para o Sebrae para buscar apoio administrativo, você vai encontrar ferramentas muito boas. Se você tem um negócio industrial, o Senai, se você procurar uma escola do Senai, ele te oferece hoje um pacote de inovação, de produtos, de serviços que vão contribuir demais para o desenvolvimento e gestão das empresas. Hoje o Senai oferece uma infinidade, e o Sebrae também, de cursos gratuitos que estão à disposição com baixíssima frequência. Essas escolas hoje, todas dessas entidades estão vazias.
não tem Olha só, comparecimento. E você tem cursos gratuitos de capacitação. você E as vê. pessoas não têm tempo. Não tem tempo. É um negócio. Eu tenho que É, arrumar tempo, mas as pessoas não têm tempo. Por quê? Porque começa o problema de planejamento. Então, planejamento, pessoal. primeira coisa, Gestão do tempo. gestão do tempo, tá? Para que você possa fazer a administração dos seus negócios. Segundo, aquilo que você acha que está consumindo o seu tempo é porque você tem algum erro que precisa ser revertido. Então, se você colocar que você precisa de instrução, né? Mas é assim, eu trabalhei durante muitos anos, né? Que a gente teve uma época que a gente, logo que eu me formei, a gente fez um trabalho de consultoria na empresa, atuando com pessoas que trabalhavam em multinacionais, Certo. né? Só que eles estariam disponíveis para fazer o trabalho com o nosso time, né? A partir das 6, 7 horas da noite. Então, eles saíam daqui, né? Alguns trabalhavam no centro empresarial na época, eu estou te falando disso de 1982, 1983. Eles saíam do centro empresarial, das multinacionais que eles trabalhavam, iam para o Tatuapé, Olha, e lá chegavam 7 horas, 7h30 da noite. A gente ficava até 11, meia-noite, 1 hora da manhã, tá? Organizando informações contábeis, organização de era muito dados. mais difícil você ter acesso à informação naquela época, mas as pessoas iam atrás, né? Mas a gente corria atrás. Corria atrás. E hoje a gente vive a era da informação com a Só que internet. você está cheio de limitações. É, Então, nós temos limitações de tempo. A pessoa não pode ficar mais do que 1 hora, é, a pessoa não pode ficar mais do que 2 horas. Então, para o gestor, isso, para quem está iniciando, é muito sacrifício, né? Ele não tem capacidade de colocar uma pessoa que começa às 8 da manhã, vai até às 4 da tarde, outro que começa às 4, que vai até a meia-noite. Ele não tem não, capacidade de pagar isso. Então, não. isola demais. E você precisa, no início, de muita dedicação. Trabalhar sábado, domingo, por quantas vezes eu virei sábados, Sem dúvida. né, feriados, assim, e sozinhos, né? Porque você também não podia fazer com que todo mundo ficasse ao seu lado. Não, e hoje a gente vive essa era da informação, onde a necessidade da reinvenção dos negócios se tornou muito mais rápida, né? Você pega Você- outros países aí, estão trabalhando 12 horas por dia, e aqui não. né? E a gente está discutindo agora uma escala 6 por 1, que vai ser. Bom, a indústria já está adequada a esse processo há muitos anos, né? A gente já paga essa conta É, há muitos anos. Mas para o comércio, para muitas empresas da área que têm que ter obrigação de atuação aos finais de semana, sábados vai e domingo, sofrer. aí a pergunta é: quem vai pagar essa conta? Como você vai fazer isso acontecer, né? É uma coisa que é simples de você colocar isso num plano de trabalho. Se você tivesse exatamente com uma baita de uma rentabilidade, todas as pessoas ganhando muito bem, né? Eu Seria acho que mais fácil. você vai. A gente já está com um volume muito baixo de oferta de mão de obra, né? Certo? Por quê? Porque ganha muito pouco. É Eu verdade. acho que isso vai forçar ainda para ganharem menos ainda. Em vez de você ter o efeito positivo, você vai ter um efeito contrário, né? É verdade. Bom, o tempo que vai Mas aí dizer. a dica é, gente, é muito trabalho, planejamento, muita dedicação, Estudar muito, estudar né? muito, né? Ter uma gestão fiscal, ter uma gestão contábil, uma gestão de vendas. Eu já vi muita gente com produtos fantásticos se perderem É, por não saberem fazer a administração dos seus negócios, é isso aí. basicamente. Muito bom, Augusto. Tá bom? Gostei muito, foi fantástico, um papo grandioso aí, né? Não é à toa, não é todo dia que a gente conversa com alguém com essa bagagem toda. Mas não sou sozinho, né? Tem muitos, né? Sim, sim, sem Envolvidos dúvida. nisso. Sem dúvida. É uma empresa feita de muitas pessoas. Você tem Exatamente. seus irmãos, né, que são sócios, o legado aí que veio do seu pai, e acompanhei muito disso. Mas é assim, tem que ter alguém que vira o porta-voz e vem trazer a informação para fora, né? Vamos torcer para a Risomed
certo. Para todos, né? Para que o Brasil, que é um ambiente de negócios favorável para o empreendedor. Para que a gente aprenda a sorrir um pouquinho mais com a Risomed, né? É isso aí. Muito bom, Augusto. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Foi fantástico o papo. Ótimo. Agradeço ao tempo de todos. Eu que agradeço você, Alexandre. E até o próximo episódio do Risomed Conecta. Um forte abraço.